Siltato para a ST Hits TV. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal ST Hits TV. E eu já estou aqui no Recamier da Grando, hoje com um convidado mais que especial. Você deve conhecer com certeza o professor Chico, Francisco Alves Pereira. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Boa Sil. noite, Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer e uma honra, né, aceitar seu convite para um bate-papo nessa noite. A honra é toda minha. Deixar registrado, nós conversávamos aqui que o Chico é o idealizador da Associação Garra de Karatê, aqui de Dois Vizinhos, fundada há 41 anos. Tem uma trajetória incrível nesse esporte, Chico, que depois você vai dizer para mim se é um esporte ou é uma filosofia. Mas antes, eu gostaria de saber um pouquinho da tua história, a tua infância, onde que foi. Você é natural de Dois Vizinhos? Não, eu sou natural de Francisco Beltrão. É. Meus pais foram pioneiros de Francisco Beltrão, né? Os dos primeiros moradores, né? E me criei em Beltrão. Saí com 16 anos, estudar e trabalhar fora. E morei por alguns anos em Foz do Areia, uma usina, a construção da usina hidrelétrica, né? E lá que eu senti a necessidade de aprender defesa pessoal. É mesmo? Era uma época violenta, um lugar violento. É mesmo. E comecei a perceber que a gente que era do interior, pessoa tímida, insegura, precisava aprender a se defender, né, na realidade. E daí lá em Foz do Areia que você foi procurar alguém que ensinasse karatê naquela época? Na verdade eu procurei na época, mas não tinha. Lá não tínhamos. Então eu lia muito sobre o karatê. Desde a época eu queria saber mesmo de karatê, não de outras artes. E quando retornei a Francisco Beltrão, aí comecei a praticar karatê. Então comecei a praticar em Francisco Beltrão mesmo, no meu retorno. E Dois Vizinhos, daí como que surgiu no seu caminho? Bom, a partir do momento que a gente começou a se graduar, o meu professor percebeu que algumas cidades da região não tinha karatê e o pessoal procurava. Inclusive ia gente de Dois Vizinhos procurar em Francisco Beltrão. E aí ele pediu da possibilidade, que eu tinha condições de dar aula, não era faixa preta ainda, mas na época não tinha só ele, só meu professor era faixa preta na região. E pediu se eu gostaria de dar aula. Eu trabalhava numa empresa em Beltrão e comecei a me locomover de Francisco Beltrão para Dois Vizinhos para dar aula. Então os primeiros meses os primeiros anos, na verdade, foram vindo de Beltrão para Dois Vizinhos para dar aula. A tua história me lembra de uma pessoa. Você sabe quem, porque vocês de vez em quando fazem parcerias, fazem eventos comemorativos junto, que é a Giane Belé. A história dela também começou assim, com a professora indicando ela. Exatamente. Inclusive nós dávamos aulas na época, iniciamos em 1984, em Dois Vizinhos. E tanto eu quanto a professora Giane utilizávamos o mesmo espaço. Nós não nos conhecíamos, porque o dia que eu vinha, é lógico que ela não vinha, porque ela usávamos o mesmo espaço. Dividiam a e sala. fomos nos conhecer muito tempo depois, mas realmente ela vinha também de Francisco Beltrão. Que legal, né, Chico? Mas e quem que foi o seu professor? Ele vive ainda, seu professor? Sim, ele ele mora em Beltrão ainda. O nome era Ladislau Lennox, né? Ladislau. Um ótimo professor. Depois se afastou da organização, mas para mim foi uma pessoa que me colocou corretamente no caminho. Então a gente valoriza muito, né, professor.
E a partir do momento que eu conquistei a faixa preta, eu comecei a praticar diretamente com o Sensei Koji Takamatsu, em São Paulo. De São Paulo. É, que foi, mestre Koji Takamatsu, foi quem trouxe o Karatê Wado-ryu para o Brasil. Isso em 1956. O ano que vem nós faremos um grandioso evento nacional comemorando os 70 anos da organização Wado-ryu no Brasil. Né? Então, é um marco importantíssimo que é da chegada dessa cultura, dessa arte do Karatê no Brasil. Chico, o Wado-ryu é uma categoria? Como que é que fala? Ela é uma escola de Karatê. Ou um estilo de Karatê. Estilo, né? De Karatê. Que tem outros estilos, Sim, né? Existem outros estilos. Cada um tem sua origem, sua história, sua filosofia e as suas particularidades técnicas, sabe? Um estilo ele se diferencia do outro hoje, principalmente pelas particularidades técnicas. E você teve a opção de escolher? Você escolheu o Wado-ryu ou foi o que na época te apresentaram? Foi o que me apresentaram na época. Mas olha, eu sou muito feliz por isso. Tenho grandes amigos, professores em outros estilos. Inclusive, sábado passado estávamos conversando, né, com alguns professores. Mas eu não trocaria. O Wado-ryu é um dos estilos mais novos, dos 5 principais estilos. É um dos mais novos que surgiu no Japão. Mas ele é mais complexo tecnicamente e mais eu gosto porque é completo tecnicamente. Ele tem muitos fundamentos, vários fundamentos. E o que caracteriza o estilo Wado-ryu, e que diferencia talvez dos demais, é que é um estilo que é uma junção, uma união do jiu-jitsu, kenpo japonês com o karatê. Qual a diferença? Ele trabalha esquivas, técnicas de esquivas, que se chama nagashi, e técnicas de desvio. Então, ele foge do karatê tradicional, que são bloqueios e ataques retos. O karatê Wado-ryu ele trabalha esquivas, né? As defesas não são puramente bloqueios. Ela desvia um pouco a trajetória do golpe. E por que o karatê é chamado arte marcial e ele é um esporte ou é uma filosofia? Ele se torna uma arte marcial e é, a princípio, uma arte marcial porque ele tem uma filosofia embasada e tem um código de conduta, de postura do praticante, tanto dentro quanto fora do dojo. E isso que o torna marcial, que marcial é de organização, de normas, de comportamento, né, de posturas. Né? Então, acima de tudo, é uma arte marcial. Né? Nós temos um código de conduta, inclusive está exposto na academia, das principais academias do Brasil, nós temos escrito, que é para ensinar como o aluno se postar, desde o momento que entra na academia, desde como colocar o seu calçado antes de iniciar a aula, né? Como que adentra no dojo, como que sai, como que se posta diante do sensei, como que ele faz uma pergunta durante a aula, que momento ele deve falar, sabe? Então, tudo isso faz parte da marcialidade do karatê. E a disciplina que vocês falam, que ele não é somente então um esporte, ele disciplina a criança. Exato. Ele ensina ela o caminho. Exato. A educação. Isso. E a disciplina, que faz parte da marcialidade, ela não é apenas assim ficar quietinho. Às vezes, não, ele é disciplinado, ele é quietinho. Não. Disciplina é saber se comportar. Tem momentos que você vai ter que questionar. Você vai ter que perguntar, vai ter que tirar dúvidas. Então tem o momento certo. E a disciplina para a criança, principalmente, se ela tem muito a ver com a organização pessoal, por exemplo, eu saber conversar, cumprimentar uma pessoa, saber pedir licença, muito obrigado, né? Como arrumar um calçado,
uma criança, como ajudar a mãe nos afazeres, ao invés de Ajuda, deixar bagunça no quarto, ele arrumar as coisas. Então a disciplina ele vem com a organização pessoal junto, né? Saber o que é certo, o que é errado, saber os limites, aí isso pode, isso não pode. Então a disciplina ela é muito ampla, principalmente trabalhado com a criança. E o que é Te cortei? Não, aí Porque só eu tenho o hábito de cortar as pessoas. não. Só complementando o que você falou do esporte. Sim. O karatê, com o passar dos anos, ele foi aperfeiçoado esportivamente. Ele não deixou a raiz da defesa pessoal, do golpe potente, do objetivo inicial de autodefesa. Ele continua sendo uma arte marcial de autodefesa. Mas a juventude gosta de competir. Então ele foi adaptado às regras, foi criado regras específicas para a competição. Hoje nós temos a competição de kata, que são formas de luta, que você desenvolve as técnicas se movimentando em direções diferentes, desenvolvendo defesas e ataques individualmente, não enfrentando o adversário real. Você faz isso individual. Então é uma categoria de competição. E existe o Shiai Kumite, que é uma luta esportiva, que daí usam protetores de mão, de pé, de canela, protetor de tórax, protetor bucal, mas não pode ter contato, porque é muito potente. Um contato poderia ser muito perigoso. O golpe é muito rápido. Então foram criadas regras bem rígidas, normas específicas, para que o karatê pudesse ser um esporte. E hoje nós temos uma entidade, as entidades oficiais, que gerem o karatê esportivo. Tem? Tem. Uma federação? Uma federação. Então, por exemplo, no Paraná, o órgão oficial que gere o karatê é a Federação Paranaense de Karatê. A Federação Paranaense, ela está ligada à Confederação Brasileira de Karatê. Então, para você chegar a uma seleção brasileira, é através da federação. E a Confederação Brasileira, ela está ligada ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Olímpico Internacional. Então, é o caminho esportivo oficial do karatê é esse. Ah, sim. E na Associação Garra, se o aluno ele não quer participar de competições, ele tem essa opção? Com certeza. Olha, na Associação Garra, eu diria que 40% dos nossos praticantes não participam de competições. Não. Porque a Escola Vaduril tem essa formação básica da criação do estilo pelo mestre Hironori Otsuka, que é trabalhar a educação. Então, trabalhar a formação do cidadão. E isso o mestre Koji Takamatsu sempre nos orientou muito como professores, para não supervalorizar a competição, o esporte e menosprezar às vezes aquele praticante que será um ótimo praticante, quem sabe um ótimo faixa preta, mas não gosta de competir. Então a gente trabalha a formação da arte, do praticante na arte. Ele pode chegar a ser um faixa preta sem competir. Mas eu não quero competir, mas eu quero estar envolvido com o esporte. Ele começa como staff, começa como mesário, uma competição. E pode chegar a um árbitro, ser um árbitro de alto nível, sem ser atleta, mas conhecendo, porque o árbitro no karatê, ele tem que ter conhecimento técnico. Ele tem que ser, no mínimo, faixa preta, para poder julgar os demais. E quantos anos pratica o karatê para chegar numa faixa preta? O tempo cronológico é difícil você especificar, porque existem as individualidades biológicas. De repente eu pratico 2 vezes por semana, mas treino em casa. Ou pratico 4 vezes por semana. Eu vou chegar mais rápido. Daí desenvolve mais. Mas nós temos assim carências mínimas de graduações de Kyu, que
que são as faixas coloridas antes da faixa preta. E, em média, chegando ao tempo, aproximadamente 6 anos, entre o início e atingir a faixa preta. E quantas faixas que são? A De- primeira é a branca? Primeira é a branca. Então Acertei. vamos relacionar elas, É. que se chama Kill. Kill. Kill é nível. Você inicia na branca, que é Mu Kill. Aí você sobe para o 8º Kill, que é a faixa amarela. Cada estilo tem cores diferentes. Se eu estou falando do estilo Vadoril. Vadoril. Então, 8º Kill amarela, daí laranja, 7º, 6º Kill Bordeaux, 5º Kill azul, 4º Kill verde, 3º Kill faixa roxa e 2º e 1º Kill faixa marrom. Então são 9 graduações 9. coloridas Pra daí... para atingir a faixa preta. Teoricamente, cada graduação dobra o conhecimento. Faixa branca para amarela, ele domina os principais, os fundamentozinhos básicos. O amarela já aprende o dobro, né? O laranja, o dobro do amarela. Ele chega na faixa preta assim com, apesar da idade, uma experiência muito grande. Nós estaremos agora no mês que vem em Álvares Machado, São Paulo, participando de um Gasku nacional, coordenado pelo sensei Sérgio Takamatsu, de São Paulo, filho do mestre Koji Takamatsu, que é falecido, né? Sim. E nesse Gasku nós estaremos levando da Associação Garra 8 praticantes para prestar exame de Dan, para faixa preta, primeiro Dan. O mais velho tem 16 anos, o mais novo tem 13. Então, de 13 a 16 anos. Chico, vamos falar do teu currículo, porque eu não quis falar no início que a maioria das pessoas em Dois Vizinhos e muita gente da região te conhece. Mas você tem um currículo dentro do karatê. Como é que você é árbitro, né? Também. Não, também, né? Também. Então, conta um pouquinho das tuas graduações. Ah, sim. Então, eu sou hoje, dentro da organização Vadoril, eu sou faixa preta 7º Dan. 7º Dan. Dentro da organização Quer Vadoril, dizer o que esse 7º Dan? são graus dentro da faixa preta. Quando se conquista a faixa preta, Sim. você recebe um diploma expedido no Japão de primeiro Dan, que é Shodan. E aí você vai galgando dans. Dans é grau. Como é que vai galgando? Você tem que ter um tempo de Dan, 2 anos, mínimo 2 anos, para prestar exame para segundo Dan. Daí vai. E tem que aprender muita coisa. Cada Dan tem muito conhecimento que vai sendo agregado. Então, se a pessoa faz lá o karatê até se formar faixa preta, não termina aí, ela não pode... termina. O que a gente comenta no karatê é que é uma arte. E uma arte não tem fim, né? Então a gente fala assim que é a busca inatingível da perfeição, né? Você não pode se contentar de como está. Você tem que ambicionar um pouco mais. E aqueles que ambicionam vão galgando o dance. A gente tem amigos que começou com a gente, conquistou faixa preta, primeiro Dan, e não seguiu mais. Sim. Eu, por opção, e até porque optei em dar aula, optei por me graduar, né? E continuar praticando. Então você está no... Então, 7º Dan. 7º Dan. E eu tenho uma titulação de instrutor oficial internacional da Vadoril, que são titulações extras, o Dan. E eu tenho a titulação de primeiro nível de mestre na organização Vadoril. Chama Renshi Shihan. Né? Renshi Shihan. É um primeiro nível de mestre. E eu faço parte hoje como função profissional, né? Eu sou diretor técnico do Paraná, da organização Vadoril, e sou membro do Conselho Nacional da organização Vadoril. Esse conselho ele é composto pelo presidente, que é o professor Sérgio Takamatsu, e mais 5 membros.
né? Todos são... o professor Sérgio e eu somos sétimos dans, e os outros 4 são sexto dan. Muito bom. E aqui na região tem algum concorrente aí teu? em Dan? Eu não tenho concorrente em lugar nenhum. Eu tenho colegas de treino e muitos amigos. O Muitos karatê amigos. traz assim, Mas com sabe, essa... os mais graduados hoje com no essa Paraná, graduação. Vadoril, o mais graduado no Paraná hoje, Vadoril, é o professor Celso Potric, Francisco Beltrão, que é quinto dan, de Beltrão. E aí nós temos o professor Antônio, de Salto do Lontra, e o professor Flamarion, que é meu filho, de Toledo, que são quarto dan. E aí terceiros dans e tal. Né? E Pato Branco não tem? Não. Nossa. É dentro da organização Vadoril, não. Aqui pertinho, né? Mas é assim... E Salto do Lontra Salto do Lontra é muito forte, organizado, forte, né? muito forte, organizado. E o professor se identifica com a sociedade, o professor de Karatê Vadoril, ele sempre está envolvido com a sociedade, mesmo. com a comunidade, É a verdade. exemplo da gente, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma das características também da gente, né? Sim. Não pensar só no, né? Sim. Se doar um pouquinho, se né? doa, né? Por falar em se doar, fiz um evento no Lions Club sábado. O professor Chico estava lá entregando um cargo, mas acho que assumindo outro, se não me engano, né? É isso? Não, na verdade eu entreguei o Entregou cargo da diretoria. Então quem que foi? Acho que a Elza, né? A Elza continua. A Elza entregou e continua. E o casal, a Elza e o esposo dela, Deuclides, entregaram e já assumiram outro. Já assumiram outra função. E você pediu um descansinho. Ah, sim. O Lions Club, você sempre está presente, acompanha, uma das contribuições sociais que eu e a Rosa, minha esposa, a gente faz questão de fazer. Já fazemos parte há quase 29 anos do clube. E já fomos presidentes e exercemos várias funções. Atuando, né? De vez em quando a gente é convidado para a diretoria, né? Como estávamos até na gestão passada, né? Então dessa vez a gente passou a função e vamos ser apenas um companheiro colaborador nessa gestão. Mas esse apenas companheiro trabalha também. Trabalho também. Trabalha, Trabalho sim. também. Mas interessante o Lions. Olha, eu já te convido a dar uma passadinha lá no canal para ver, porque tem o vídeo do Lions Club, tem outros eventos que a gente fez aí final de semana. Então tá sempre movimentado o canal, sabe, Sandro? Porque estamos gravando no estúdio Sandro Vieira, professor Chico já conhecia o fotógrafo, mas o estúdio não. O fotógrafo eu conhecia o Sandro de muito tempo, mas que estúdio maravilhoso, Sandro, que coisa linda, um ambiente acolhedor, né? Grande, né? Perfeito, muito bonito. Estúdio para foto e para vídeo também. Mas, professor, voltando lá na tua história, que legado você está deixando para as futuras gerações, Chico? Eu acho que a minha preocupação sempre foi com a família, sabe, Silvio? E graças a Deus eu tenho uma esposa, a Rosa, assim, que sempre foi muito participativa, muito companheira em tudo. E ela me ajudou a colocar os nossos filhos e manter no karatê. Sim. O Cássio é faixa preta terceiro dan, o mais novo. Professor em Dois Vizinhos, nos auxilia, trabalha com projetos na região. E o Flamarion, mais velho, é professor em Toledo, faixa preta quarto dan. Eles têm um currículo muito bonito, esportivo, desde os 4 aninhos, praticam karatê. E eu acho que esse legado, eu percebo assim, como as pessoas veem que meus filhos, minha esposa praticaram, a Rosa é faixa preta terceiro dan, não está ativa agora, mas praticando, mas sempre auxilia nos eventos, os campeonatos, auxilia na arbitragem, ou vai na cozinha, ajuda a fazer lanche para os atletas. Então, ela sempre está colaborando, né? E então, eu acho que como a gente tem esse envolvimento da família, maioria dos meus alunos acaba vindo família. O pai e o filho treinam, a mãe e o filho treina, ou
os irmãos treinam. Nós temos muitos envolvimentos familiares. Por exemplo, esse mês começou a mãe e a filha. Quis pôr o filho no karatê, mas eu vou praticar também. Aí essa semana começou a avó com o netinho. Olha Porque só. ela vinha trazer o netinho e ficava esperando. Professor, dá para mim fazer também? Experimenta. Legal. Então, acaba tendo um envolvimento familiar. E eu acho que esse é um legado assim muito importante para a sociedade, né, hoje, e cada vez mais. E eu acho que é o principal que a gente pode deixar. E uma coisa que a gente aprende com os mestres, e quando se fala em mestre, se tem que respeitar, em qualquer área. Porque são pessoas estudiosas de uma arte ou de um conhecimento científico, e são pessoas que não são egoístas. Elas procuraram compartilhar os seus conhecimentos. Então, o grande legado que a gente deixa é simplesmente repassar os ensinamentos que os grandes mestres trouxeram para a gente. Eu vou citar 2 exemplos. Hironori Otsuka, no Japão. Ele criou o estilo Wado-ryu. Ele foi um estudioso de artes. Ele conheceu muito profundamente 2 artes marciais japonesas fortes. Uniu essas 2. E essa união requereu, eu imagino, muito estudo. Muito, ler muito, escrever muito, treinar muito. Sim. Né? Ele formou o mestre Koji Takamatsu e deu uma missão para o mestre Koji Takamatsu. Você vai ao Brasil ensinar para os brasileiros a nossa arte. Vai difundir a nossa arte no Brasil. E o mestre Koji Takamatsu era 5º Dan, tinha como intuito ir para os Estados Unidos, mas ouviu o professor e veio para o Brasil. E ele dedicou a vida toda ao karatê. Ele chegou em 1956, né? Veio de navio, levou 60 dias de viagem, Nossa. chegou no Porto de Santo, 17 de fevereiro de 1956, o navio se chamava América Maru. E no navio tem fotos dele treinando. Por quê? Muito tempo de viagem, as pessoas começaram a se acometer de doenças. Porque ficava inativo, ficava ocioso. Sim. E ele ia numa parte do navio treinar karatê. Né? E aí os outros começaram a ver, poxa, mas ele é saudável, ele é forte, vou pedir para treinar junto. Então, ele começou a treinar motivou as outras pessoas no pessoas. navio Que durante a legal. viagem, né? E até o passamento dele, ele praticava e dava aula. Eu lembro Que dele, idade nós ele? treinamos, ele faleceu com 90 anos. E eu lembro que o último Gasku que nós fomos, que ele esteve presente na cadeira de rodas, ele ainda corrigindo a gente, dando observações técnicas. Olha. Sim, olha, aquilo lá tem que ser assim, isso tem que ser assim. Então, uma pessoa muito correta. Mas o que se respeita é que todo aquele conhecimento que ele trouxe, ele compartilhou com a gente. Sim. E agora a gente tem um compromisso, uma obrigação muito séria de não esconder nada, de estudar muito para passar direitinho. Sim. Nós não podemos mudar o que ele ensinou. Sim. Nós temos que repassar com fidelidade. Então, esse é um compromisso muito sério que a gente tem hoje para deixar um legado como nós tivemos. Quem veio antes, a Garra de Karatê ou a Rose? A A Rose, Rose é tua esposa. a Rose Vocês veio se antes. conheceram em Beltrão? Nos conhecemos em Beltrão. A Rose ela é do Verê, de uma família tradicional de pioneiros do Verê também, família Dresch, muito conhecida lá. E ela foi para Beltrão para estudar. Na época, o ensino era melhor em Beltrão, né? Ia fazer o 2º grau lá na época, né? E foi morar com a irmã dela, que morava próximo da minha casa. E a gente se conheceu em Beltrão. Namoramos muito tempo. Casamos no Verê. Ah, é? Aí voltamos a morar em Beltrão, quer dizer, só casamos no Verê porque era o família. gosto da família dela, né, dos pais dela.
Mas moramos em Beltrão, nós casamos em 85 e moramos em Beltrão até 87. Eu já dava aula de karatê em dois vizinhos na época. Eu comecei em 84. Mas eu conheci ela antes. Sim. E aí, depois, em comum acordo, a gente resolveu mudar para Dois Vinhos, até porque se corria muito risco na estrada, Sim. vir e voltar, e chuva e tal. E Achamos melhor mudar para Dois Vizinhos. e otimizar o tempo também, Isso. né? Aí o nosso primeiro filho, o Flamarion, nasceu em Francisco Beltrão. E o Cássio já é do vizinhança, Nasceu aqui. já nasceu quando morávamos Mas aqui. daí você dava aula, mas já tinha daí montado a associação ou depois que você mudou para cá? No início, nós dávamos aulas ligado a uma associação de Beltrão. Isso. E a partir do momento que mudamos para cá, os próprios alunos, porque competia representando o Beltrão e tal, se sentiram, assim, começaram a pedir para nós fundarmos Queria aqui. representar a cidade. E nós tínhamos na época, assim, tivemos sorte assim, de ter grandes pessoas influentes que colocaram os filhos no karatê, né? Muitos médicos, né? Dr. Gazali, Dr. Frederico, Dr. Celso Martins da Costa. Nossa, eu vou pecar se eu for falar todos. Então, e eles incentivaram, professor, vamos criar uma associação em Dois Vizinhos. E aí, em 88, a gente documentou, né? Criou a Associação Garra de Karatê. E já em 91, foi declarada de utilidade pública municipal, né? Que era uma grande... Sim. E aí você pediu se eu era do viziense ou beltronense, eu te falo de coração. Eu sou do viziense de coração com muito orgulho, com muito orgulho. Recebi o título de cidadão honorário em 2015, mas não por isso apenas. Eu acho que foi um reconhecimento da sociedade, Público, um reconhecimento público, essa titulação. Mas a gente faz tanta questão, tem tanto amor pela cidade, que a nossa equipe da Associação Garra não participa de um evento sem levar a bandeira de Dois Vizinhos. Sim. Tanto é que nós fomos para o Mundial no Japão, e o Cássio, meu filho, levou a bandeira de Dois Vizinhos na mala, sabe? Então, o amor pelo município é muito grande mesmo, pode ter certeza. Você já falou um pouquinho sobre a tua família no karatê, mas se você puder explicar mais, né? Porque são dois filhos, os dois já desde pequenininho, a Rose, né? Tua esposa, já sempre ali integraram a associação. O Cássio e o Flamarion têm esse amor também pela arte. Como é que é para você, que sentimento que passa no coração do Chico, ver toda a família ali, com certeza os netos também crescerão dentro da arte marcial, do karatê. Você tem dois netinhos, né? Três netinhos. Três. Dois já praticam. Dois já. Não, realmente O Flamarion tem dois filhinhos? Tem um. O Flamarion tem um filho e o Cássio Cássio tem duas filhas. Tem as menininhas. Isso, as meninas. Sim, tá certo. É emocionante, sabe, Sil, assim, ter os filhos e a esposa junto na mesma função, na mesma arte. Começou, por exemplo, o Flamarion com 4 aninhos começou a praticar karatê. Dali um tempo, aí eu comecei a levar ele junto para os campeonatos e a Rose ia junto cuidar dele, né? Porque eu estava lá arbitrando, competindo e tal, daí ela cuidava dele. Aí ela resolveu começar a praticar, pô, já que eu vou junto, vou treinar também, né? Tá certo. Resolveu começar a praticar. Aí engravidou do Cássio, parou um período, retornou à prática, e quando o Cássio tinha 4 aninhos, já praticava também. E ela treinou daí muitos anos, a Rose chegou a faixa preta 3º Dan, gostava de competir, ela era atleta de handebol, então ela gostava de competir. Ela foi campeã estadual, foi campeã brasileira de karatê, ela tem um currículo muito bonito, sabe? E eu acho que isso estimulou o Flamarion e o Cássio a continuarem, que o pai e a mãe iam. Sim. Então estimulou eles a continuarem. E eu sempre passei para eles assim, que
eu gostaria que eles chegassem à faixa preta, porque eu sabia o quanto que ia ser bom para eles no futuro. Não importa se iam continuar a praticar. Eu não sonhava que eles dessem aula. Era o teu O desejo meu que eles desejo é que eles chegassem à na faixa preta, que eu acho que para mim era muito importante, e eu sei o quanto é importante para um adolescente ser faixa preta. Porque o adolescente, ele tem que ser seguro, tem que ter autoestima elevada, para não ser induzido por qualquer um para fazer qualquer coisa E o errada. karatê ajuda na autoestima? Ajuda muito. Uma das principais funções do karatê é elevar a autoestima, melhorar a autoconfiança. Eu sou prova disso. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, muito insegura, sabe? Muito tímido. Nossa, eu jamais estaria falando com você aqui quando era jovem. Tinha vergonha de tudo. E o karatê eleva muito essa autoestima, eleva a autoconfiança. Você não é intimidado por qualquer um. Porque a arte marcial é desde da forma como você olha, com que você... a pessoa já se reserva de não te provocar. Sabe? Eu não tive problema de briga depois que comecei a praticar karatê. Antes sim, mas depois não. Porque as pessoas que te conhecem já... Primeiro, você não dá motivo para briga, né? Sim. Segundo, ele não vai arriscar testar, né? Então, quer dizer, você fica tranquilo. E então a família envolvida foi isso, foi assim, o fato da Rose estar junto, incentivando eles, tal. E eles chegaram à faixa preta, né? Sim, porque eu gostaria, não forcei de maneira nenhuma, mas incentivei. E eles gostaram tanto, porque eles sempre foram assim, gostaram de competir e sempre foram muito bem em competição, sabe? Sempre ganhavam. Então estimulava a continuar. E quando chegou no momento, resolveram dar aula. Os dois, Então, né? e aí eles tiveram uma preparação intensiva comigo, com o mestre Koji Takamatsu, para ser preparados para dar aula. E depois cursaram educação física, que o Karatê Vadori incentiva, se dar aula, ser formado em educação física. Eu acho que é uma formação que é muito importante, principalmente para trabalhar com crianças. E você se torna professor mesmo de Karatê a partir do terceiro Dan. Né? Até lá ainda você não é considerado professor. Você é instrutor, monitor ou instrutor. Então, assim, eu acho que esse convívio com a família também me motivou. E eu tenho orgulho, assim, de dizer assim, que meus melhores amigos são meus filhos, sabe? Tanto a hora que eles precisam, eles sabem que eu sou o primeiro a ser chamado, e a hora que eu preciso, eles são os primeiros a me acolher. Nossa, que bom. O Chico, vamos falar da tua viagem, que o ano passado, né, que vocês estiveram no Japão, participando do Mundial. Era um sonho para você participar de um evento assim? Na verdade, assim, já tinha sido um sonho. Eu já tinha, não digo enterrado, mas já tinha meio abrido mão desse sonho. Sabe? Porque a vida inteira a gente sonhava de conhecer a origem da arte, conhecer as raízes, conhecer o país, né? Mas tivemos tanta dificuldade durante o caminho que eu acabei transferindo esse sonho para os filhos. E essa ida ao Japão foi assim, eu fui o último a decidir. Foi uma surpresa no final Foi das uma contas. surpresa de um apoio que a gente teve do prefeito para poder ajudar um pouquinho nos custos. Mas os filhos resolveram ir, os dois, e a gente ajudou a preparar eles para competir e estava ajudando eles com apoio financeiro para que eles fossem. E eles queriam que eu fosse junto. Eles até me falaram no Japão, pai, essa viagem não ia ter o mesmo valor se você não estivesse com a gente. Sabe? Então, e daí de última hora eu resolvi ir, né? E essa viagem, ela foi programada pelo Sensei Sérgio Takamatsu, de São Paulo.
juntamente com uma equipe e, e uma receptividade no Japão também, né? Então ela foi muito bem programada. Nós ficamos 2 semanas. A primeira semana a gente visitou os templos antigos do Japão, Himeji, Osaka, os grandes templos, né? E as grandes cidades do Japão fora da capital. Por exemplo, a primeira capital, que é Nara, a última capital antes de Tóquio, que é Kyoto. Então a gente ficou um período em cada cidade conhecendo a história das lutas, a origem das artes marciais. Por que aconteceram tantos confrontos? Por que foi desenvolvido a arte de lutar? Conhecemos o templo de grandes guerras, onde morreram assim, milhares de soldados num dia. Nossa, milhares sim. num dia, sabe? Em confrontos assim entre os clãs, sabe? E antes mesmo de existir a pólvora, né? Só armas cortantes e autodefesa. Lanças, flechas. Então a gente foi conhecer assim, a origem das lutas, a história dos grandes confrontos do Japão, o porquê dos conflitos. Nós tivemos guias japoneses que conheciam muito sobre a história do Japão, sobre a história do local que visitávamos. Então a gente foi fazer assim uma busca muito Para importante. você foi quase uma faculdade, Foi, ou foi. para as pessoas que foram. Foi uma especialização magnífica. E daí conhecer a modernidade dessas cidades. Então você vê o contraste do Japão, assim, de ver aqui tem um templo que tem 1.200 anos, E a todo tecnologia. construído em madeira, não tem um parafuso e um prego. Nossa. Então, uma construção assim magnífica, linda, maravilhosa. E aqui um hotel que tem um robô que recolhe os talheres, os pratos, né? Você tem Que pouco contraste, contato com o né? ser humano. Você vai comprar uma água mineral, um refrigerante, você não precisa de pessoas. Você vai na máquina e compra, paga e pronto, com dinheiro. Nossa. Tem o troco. Então, assim, esse contraste da história sendo viva, mantida, eles preservam muito a história e os costumes. E a modernidade da cidade mantém os costumes, o respeito, a limpeza das cidades no Japão, uma coisa assim que é um sonho você imaginar que uma cidade no Brasil tivesse isso, Nossa. sabe? Da pessoa pegar o seu lixo e levar para casa. Porque em muitos lugares públicos não tem lixeiras. Não tem, olha só. Não tem. Você tem que levar o teu lixo para casa porque tem que reciclar. Não pode colocar Sim. uma garrafinha de refrigerante, você tem que separar a tampinha num lugar, o rótulo em outro e a garrafa em outro. Nossa. Se punhar junto, não leva. Que exemplo Sabe? para nós, né? Então, e na segunda semana, a gente daí tivemos a oportunidade de conhecer e viajar num trem-bala, né? Que é magnífico aquilo. Nossa. De Kyoto a Tóquio, dá mais de 500 quilômetros em 2 horas e pouquinho. Muito rápido, confortável, seguro. Sentiu alguma coisa? Não, Algum não, não. desconforto? Não, não, nem como se estivesse andando de ônibus. Mais confortável porque não tem curva, não tem descida. Você vê aquele morro na frente, aquela montanha, nossa, como é que vai fazer? Passa por dentro. Muitos túneis, muitos viadutos nas cidades modernas japonesas. Isso me impressionou bastante, a arquitetura japonesa. Moraria sabe? lá, Chico? Eu acho que brasileiro, eu me adaptaria facilmente, mas não moraria porque eu adoro o Brasil. Adoro o Brasil. E eu acho que quanto mais se conhece lá fora, mais se adora o Brasil. Mas eu gosto muito dos costumes japoneses, da forma com que eles se relacionam, se respeitam. E eu sou fã da culinária japonesa também. Né? É muito bom. Mas você tem uma carinha de japonês, né? Alguém já falou para você? Já, você. Só eu. As pessoas. Não, tem muita gente que falou já. Né? Você Mas pode ser eu não parente acho. tranquilamente de japonês. Na segunda semana,
A gente esteve em Tóquio e aí foi conhecer um pouco da capital, mas principalmente treinar muito. Então Sim. nós treinamos, fomos recebidos na Universidade de Himeji, de Nishidai, Universidade Nishidai, em Tóquio. É uma universidade assim que valoriza muito o esporte e tem atletas de altíssimo nível, sabe? Atletas muito bons. E aí foi selecionado mais ou menos 30 atletas deles para treinar com a gente. Então nós tivemos um treinamento, primeiro treinamento foi na sede mundial da Organização Vadoryu, que foi o treinamento mais marcante, com o mestre Hironori Otsuka III, que ele é neto do fundador do estilo. O ano que vem ele vem ao Brasil, ele vem. nos 70 anos São nós, Paulo. no Paraná. No Provavelmente Paraná? Francisco Beltrão. Capaz. Uhum. Nossa. Então nós fomos na sede mundial fazer uma aula com ele. Ele teve assim um discernimento, um respeito com a gente, que ele marcou uma aula só para os brasileiros. Então nós marcou 1 hora de aula, treinamos quase 2 horas. Ele muito atencioso, é um mestre mesmo, assim, com muitos detalhes técnicos, sabe? Então treinamos na sede mundial, depois treinamos na Universidade Nishidai e com a equipe japonesa. Depois fizemos um outro treinamento na universidade com a equipe japonesa e a equipe inglesa. Então foi uma troca assim de informação técnica muito importante. Como que foi esse treinamento? Vocês sentiram algum tipo de dificuldade com eles? Não. Aí é que a gente valoriza o nosso mestre Koji Takamatsu. Ele nos ensinou muito bem, nos preparou muito bem. Tudo o que fazíamos lá está dentro do padrão, porque o estilo Vadoryu tem uma padronização nacional e internacional. Então não tem assim, por exemplo, um kata, que são demonstrações técnicas individuais, mesmo kata, da mesma forma que a gente treina aqui, foi treinado lá, igual, sabe? E fechou essa nossa visita ao Japão, assim, culminou com a participação no Campeonato Mundial da Organização Vadoryu. Primeiro o local, né? O local do treinamento, o ginásio de esportes, né? É uma coisa assim, sabe, maravilhosa, impressionante. Depois a forma, você entra num ginásio, você tira o calçado já na entrada do ginásio. Não importa se você vai competir ou vai assistir. Ninguém entra calçado. Que cultura. Já recebe uma sacolinha, coloca dentro e vai para o seu lugar. Né? Foram 2 dias de competição, né? Então nós levamos 15 atletas para competir. Fomos em 2 técnicos, né? O professor Sérgio Takamatsu e eu. Um evento assim organizadíssimo, maravilhoso, sabe? Então teve toda essa confraternização esportiva, né, entre os atletas. Nossos atletas que foram, hoje se relacionam, têm amizade com atletas de vários lugares da Europa, Estados Unidos, da Ásia, né? Então criou assim um intercâmbio muito bonito. Chico, olha, quero reforçar a alegria de ter você aqui. Como eu falei, você teve registros em vários setores da imprensa e agora um nosso aqui também merece ficar para a história. Você faz um trabalho de grande importância para o nosso município, e especial para as crianças. Você para a gente se encaminhar agora para o final, a gente poderia relembrar alguns pontos aí. Você tem criança a partir de 4 anos ou tem mais novinho? E tem senhoras também, né? Tem uma senhora lá que é ex-primeira-dama, foi esposa de prefeito, que é a Dona Eda, que faz história no karatê. Então fala pra gente, para quem é o karatê, a partir de que idade, até que idade pode praticar? Sim. Bom, primeiro, sobre a história. Quando a gente completou 30 anos de Karatê em Dois Vizinhos,
eu fui fazer um resgate histórico, mais ou menos, do que tinha acontecido naqueles anos. E encadernei, eu tinha guardado todos os jornais que saíam reportagens nossas, e fiz um encadernamento enorme, né? Fez um livro. Então, e o Um livro de Tribuna dos recorte. Lagos lá sempre registrando as atividades do karatê, Sim. os jornais da região, do estado. Então, só aquilo ali já contava a história, né? Mas sobre a faixa etária, né? Então, a gente aconselha, a gente recebe crianças a partir de 4 aninhos. E nós temos turma específica de iniciantes de 4 e 5 aninhos, só dessa idade. E aí de 6 aninhos para frente, 5 para 6 aninhos para frente, até 8, 9 aninhos, a gente tem turmas específicas nessa faixa etária e de iniciantes. A gente separa iniciantes de avançados, Sim. porque o aproveitamento da aula é melhor, a atenção que a gente pode dar para ele é menor. Limite lá em cima não tem, o nosso limite é a Dona Eda. Pois é, Né? ela tem idade, a A dona Dona Eda né? tem uma história muito bonita, porque a Rose, a minha esposa, ela montou uma turma de karatê feminino há muitos anos atrás. Ela queria dar aula e tal, e montou uma turma de mulheres, uma ótima turma de mulheres. E dessa turma, a Dona Eda era uma delas. E daí, por questão de saúde, ela se afastou um período do karatê, depois retornou, afastou novamente. E daí, quando ela retornou novamente, ela falou: professor, ela é determinada, né? Agora eu vou chegar na faixa preta. E faixa pronto. preta. E não parou mais. E ela vinha, às vezes, com dificuldade de saúde, que eu, Dona Eda, não precisa fazer hoje, só ficou. Não, eu vou fazer. Se eu não fosse treinar, eu não vinha de kimono. E essa persistência dela, para mim, era um incentivo, inclusive. E conquistou a faixa preta, está com 83 anos de idade, conquistou ano passado. Então, com grandes Sérgio, o méritos. Sérgio, né? Sérgio Takamatsu. Ele veio trazer, o que ele veio trazer? Ele veio trazer a faixa para ele e o certificado dela. Né? Porque Sim, normalmente é entregue registrei. num evento nacional. E como o professor Sérgio Takamatsu é muito respeitoso, ele falou: não, eu sou mais novo, eu vou levar para ela em 2 anos o certificado dela, é a faixa dela. Nós E trouxe, registramos. entregou, se registrou, né? Então, Que assim, legal. nós temos hoje, dentro da Associação Garra, mais de 80% dos nossos alunos são menores de idade. E principalmente abaixo de 12 anos. Então, tem muitas crianças, muitos adolescentes. Hoje, com as mídias sociais, a internet aberta, celulares disponíveis, há uma preocupação muito grande dos pais que nos procuram de tirar ele um pouquinho do celular, de fazer ele interagir um pouquinho com as pessoas, porque é comum às vezes você ver adultos, nós 3 no mesmo ambiente, conversando pelo celular. Sim. Né? E eu acho que não é próprio do ser humano isso. O ser humano, o que valoriza o ser humano é isso aqui. É a conversa, olho no olho, o bate-papo normal, né? E hoje se mudou muito para virtualidade, né? Para mídia virtual. Então eu vejo hoje muitas crianças, muitos pais nos procuram para isso. Para que ele tenha um contato, uma socialização, para que ele comece a entender limites, mesmo até no uso do celular. Ó, vai usar 1 hora, então 1 hora, né? Então, de 4 anos até que o médico autorize. Até o médico deixar. Até o médico deixar. Que legal, Chico, olha, que bom. Só para, antes de finalizar, o karatê ele ajuda também na concentração, crianças com TDAH ou adultos também com TDAH podem praticar. A prática do karatê, aí entra a parte da filosofia, que é diferente do esporte. Sim. É desde o momento que você faz a saudação inicial, você já aprende a desligar do externo e focar no momento, no que está fazendo. Então isso já começa aí a trabalhar a atenção, né? E através do aprendizado dos fundamentos e dos katas, vai aumentando essa atenção e essa concentração.
Aí, a criança, por exemplo, com TDAH, com autismo, nós temos, né? São crianças que às vezes desviam a atenção com muita facilidade Sim, ou são muito ativos. sim. Então você acalma através do karatê, vai acalmando ele e vai ensinando ele a trabalhar a sua atenção, a melhorar a sua atenção, melhorar a sua concentração. Eu falei das faixas antes. Você pega uma criança com faixa branca, até a laranja, você vai trabalhando isso com ele. Melhorar a atenção, melhorar a concentração, a disciplina, a organização dele em si. Quando ele chega, por exemplo, na faixa bordô, ele muda de turma. Ali você já não precisa mais chamar atenção, você só corrige tecnicamente, porque ele já está focado, moldado. Interessante. Então assim, faz bem, sabe, Sil? É lógico que é um pouco mais trabalhoso. O professor de karatê, de arte marcial, ele tem que ter a formação em educação física. Eu não digo assim obrigatório, mas eu sugiro que os pais procurem um professor que tenha graduação em educação física, porque também ajuda na preparação. Ele tem um conhecimento de crescimento e desenvolvimento humano, ele tem um conhecimento maior em didática, tem um conhecimento de anatomia e fisiologia para ele saber o tipo de atividade que tem que dar, né? E o karatê ele trabalha muito nisso tudo, o desenvolvimento psicomotor, que trabalha o físico e o intelecto da criança. Então, respondendo, com certeza, quando há algum distúrbiozinho, né, é comum psicólogos encaminhar para o karatê, às vezes o próprio pediatra encaminha para o karatê, que conhece o nosso trabalho, né? Que Então, bom. faz bem sim. Que maravilha. Que notícia boa. Que bom, né? Que Podemos ajudar nisso também, bom. né? Claro. Nossa. Eu quero agradecer, Sil. Ah, Agradecer muito o teu espaço. Eu sei o quanto que você é dedicada na área, está expandindo para a mídia agora, para o programa no YouTube. Estou honrado em fazer parte uma e honra é desejo muito sucesso para vocês, Obrigada. que você e o Marins continuem nessa... Sou um grande admirador do Marins, do teu Sim. esposo, porque eu sempre falei que ele sempre foi um repórter diferenciado, porque ele ia buscar notícia, É verdade. não ficava esperando você mandar recado, sim, né? E sempre para mim foi uma boa referência, né? Então, bom. obrigado mesmo. Chico, muito obrigada por você ter vindo, por você também sempre prestigiar o nosso trabalho. E foi uma honra receber o professor Chico, o Chico do Karatê, que faz um trabalho ilustre, nobre aqui na nossa cidade, na nossa região, no Brasil. No Brasil. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a gente. Toda semana a gente está aqui com convidados ilustres que tenham conteúdos importantes para passar para a gente, que tenha história para contar. Muito obrigada, Chico, e muito obrigada a você que esteve com a gente. Até a próxima semana. Bom fim de semana para vocês. Antes de acabar, eu estava lembrando, né? Você falou do cumprimento. Quando você ensina a criança a cumprimentar, é um aprendizado para ele, já é uma prática para ele ir prestando atenção. E o cumprimento final, como que é agora? Sandro, foca, Sandro. Então, é assim, Sil. Na verdade é igual, no início e fim. Sim. Mas são 3 saudações que fazemos. Quem comanda é o aluno mais graduado, a gente chama de senpai, ou o professor escolhe um aluno. O senpai é um aluno líder, que é uma referência para os demais. Né? Na ausência do professor, ele substitui, ou ele é uma referência positiva para os demais. Então, ele tem o direito de comandar. E, às vezes, o professor escolhe um outro aluno para fazer o comando. Então, são 3 comandos. O primeiro, que é Shomeni,
tem o sentido de evoluir, de progredir, de prosperar. Então, para que eu vim aqui hoje, ou entrei na sala de aula, ou no dojo de karatê? Para progredir, para buscar conhecimentos. A segunda saudação é Sensei Ni. Então, essa é uma referência, um agradecimento ao professor. Quantas vezes o aluno agradece pela aula que teve na sala de aula, na escola, né? Quanto tempo esse professor se dedicou preparando essa aula, sim, ou corrigindo ele, ou dando atenção para ele especificamente. Ele lembrou de agradecer? Então, Sensei Ni. E a terceira, Otagai Ni. Otagai seriam colegas, companheiros, né, de treinamento, que eu preciso muito do colega durante o treinamento. Mesmo não tendo contato, não fazendo treinamento de ataque e defesa nessa aula, mas às vezes eu me espelhei naquele colega, eu olhei ele fazendo, aprendi com ele, e às vezes a aula tem contato, tem treinamento de ataque e defesa, eu preciso de um companheiro. E dependendo do esforço dele, da maneira com que ele fez bem feito, eu melhorei. Então, o Tagaini é um agradecimento ao colega, ao companheiro. E a saudação, se me permite, vou levantar em pé, ela é feita nessa posição. Vou também levantar. Isso. E aí você se posta de frente, inclina 20 centímetros, 20 graus mais ou menos, pouco. Ros. 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 Isso. Essa saudação do karatê. Ai, Chico, obrigada. Seu, obrigado eu. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Por ter compartilhado conosco a tua história. E essa filosofia maravilhosa, que é apaixonante, né? Eu sempre gostei. Eu lá renovar a assinatura e daí ficava assistindo um pedacinho das aulas. Eu espero que seja produtivo, né? E o teu público goste. Espero realmente que tenha contribuído um pouco com o conhecimento das pessoas sobre o karatê, especialmente sobre o karatê Wado-ryu. Para nós foi uma honra, um orgulho. Desejo muito sucesso para você nesse programa. Tá bom? Muito obrigada, Chico. Obrigada.